Então, pessoal, já retornando aqui, dando sequência à nossa resolução de exercício do livro do Samanés, Matemática Financeira, na sua quinta edição. E eu já vou mostrar para vocês aí, já está na tela de vocês, na verdade, a 11ª questão. Já vamos resolver da 11ª à 15ª questão, beleza? Então, já no contexto aí da questão número 11. Dois capitais, um de 2.400 e outro de 1.800, foram aplicados a uma mesma taxa de juros simples, e ele pede para fazer o seguinte: calcular essa taxa, que é igual para as duas capitalizações, certo? Considerando-se que o primeiro capital em 48 dias rendeu 17, quando fala em rendimento nós estamos falando em juros, certo? Rendeu 17 a mais do que o segundo em 30 dias, tá? Então ele está colocando essa resolução aí, tá bom? Então vamos já para extrair os dados para a gente lançar essas informações, né? Então já colocando aqui, o que é que eu vou ter, ó? Eu vou ter o primeiro capital, questão 11, certo? Quem é meu primeiro capital? Eu tenho um capital 1, que é igual a 2.400, e eu tenho um capital 2, que é igual a 1.800, são dados que ele me dá diretamente aí na questão. Ele diz que esses capitais foram aplicados a uma mesma taxa, e essa taxa para a gente é uma taxa ainda desconhecida, só que foram aplicados a essa mesma taxa. E ele fala o seguinte, ele me dá dois períodos aí de capitalização, um para o capital 1, que eu vou chamar aqui de N1 também, tá? E outro para o capital 2, que eu vou chamar de N2, certo? Para a primeira ele me dá 48 dias, me passa uma informação em cima da capitalização para 48 dias, e outro para 30 dias, certo? São essas informações que eu tenho aqui. Qual a formulação geral aqui de juros no juros simples? Juros é o seguinte, juros é igual ao capital vezes uma taxa vezes um período, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar somente essa relação aqui, ó, de juros, tá? Então juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. O que é que ele me diz no enunciado ali da questão? Ele me fala sobre a capitalização maior, o rendimento maior da aplicação do capital 1 em 48 dias. Ele diz que é maior do que a capitalização de 1.800 do capital 2, né, a mesma taxa, mas em 30 dias. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa igualdade. Ó. Vamos lá, vou chamar aqui, eu vou abrir um parênteses, certo? Vou colocar aqui, ó, capital 1 vezes a taxa, que é igual para os dois, certo? Vezes 48 dias. Ele está dizendo que essa capitalização, esse rendimento aqui, que é de juros, é 17 a mais. Então vou botar aqui, ó, mais 17. 17 a mais do que o quê? Do que essa outra capitalização aqui, na mesma taxa, mas em 30 dias. Então vou pegar aqui, abrir o parênteses, capital 2, vezes a taxa, vezes 30, certo? É isso que ele me dá no enunciado da questão. Ele diz que a capitalização o rendimento desse daqui, tá? É maior 17 do que esse outro, tá bom? Então aí ficou simples aí pra gente, né? É só a gente fazer essa resolução. Quem é capital 1? Capital 1 é 2.400, então vamos lá, 2.400 vezes I vezes 48, tudo isso aqui mais 17, me deu 17 a mais. Capital 2 eu tenho que é 1.800, né? 1.800 vezes a taxa vezes 30, certo? Continuando a resolução aqui da questão, tenho 2.400 vezes I vezes 48, eu vou chegar em 115.200 I. Isso aqui mais 17.
é igual 1.800 vezes 30, eu vou chegar em 54 mil. Então, 54 mil certo? Continuo e vou fazendo aqui o isolamento do I. Tá certo? Então, vou continuar aqui, ó. Vou trazer esse 54 mil para cá, né? Quando eu subtrair de 115 e 200, eu vou ter 61.200 I igual a 17, certo? Continuando aqui, ó, vou isolar I e eu vou ter 17 dividido por 61.200, que vai dar igual a 0,123 zeros, 2, 7, 7, 7, e aqui vou ter uma sequência de 7, certo? Só que aqui ainda está em decimal e aqui também está a relação ao dia, né? Porque eu estou usando 30 dias, 48 dias, o período está em dias, tá certo? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou multiplicar aqui, vou multiplicar por 100 para me dar em percentual e vou multiplicar por 30 para eu chegar a uma taxa mensal, certo? Para ficar mais bem apresentável. Então vou chegar numa taxa mensal de 0,833%, certo? Essa é a resolução da nossa 11ª questão. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E a gente já vai agora para o enunciado da próxima questão, a questão número 12. Já vou colocar aqui na tela. Então, o que nós temos aqui na questão número 12 é o seguinte: um capital foi aplicado a juros simples de 42% ao ano durante 50 dias. Calcular o capital, considerando-se que a diferença entre ele e os juros obtidos fosse aplicada a mesma taxa, renderia 988,75 em um trimestre, ou seja, em 90 dias, né? Então, o que nós sabemos aí de cara, que ele está nos dando na questão, é a taxa de 42% ao ano, tá? E ele fala na mesma taxa, então é só esse dado de taxa. Mas nós temos dois períodos, nós temos N1 de 50 dias, tá? E nós temos também N2 de 90 dias, porque ele faz um comparativo com a primeira aplicação e a segunda aplicação, gerando os juros de 988,75. Então vou já pegar com vocês aqui para a gente já colocar os dados aqui, já mudar a tela. Então vamos aqui para a nossa questão número 12, né? Questão número 12. Vamos extrair aqui os dados. Questão número 12. Então o que é que nós temos? Temos uma taxa de 42% ao ano, certo? Temos um período 1 de 50 dias, fala na primeira aplicação, né? E eu tenho um período 2 que ele faz um comparativo aí se fosse aplicado no 90 dias, um trimestre, certo? E ele está me pedindo o valor do capital porque ele desconhece esse capital, tá? Então o que é que eu tenho aqui na minha questão? Vamos lá. Eu sei que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Eu vou voltar aqui na questão para contextualizar aqui para vocês, tá? Então vamos voltando aqui, ó. O capital foi aplicado a taxa de juros de 42% durante 50 dias. Calcular o capital, considerando-se que se a diferença entre ele, ou seja, se a diferença entre esse capital, tá, e os juros obtidos fosse aplicada a mesma taxa, renderia 988,75. Então, o que é que eu preciso saber inicialmente? Eu preciso saber fazer a armação dos juros da primeira aplicação. Então, vou colocar aqui a primeira aplicação. Juros obtidos. Vou chamar de juros obtidos, tá? Juros obtidos. Ok? Juros OBT. Eu vou ter o capital, que eu não sei o valor desse capital.
A taxa ele me dá de 42% ao ano, então vou colocar aqui 0,42 aplicado no primeiro período, 50 dias, certo? Só que essa taxa aqui está ao ano, né? Então, para eu colocar em dias, para ficar a mesma relação, vou dividir aqui por 360. Então, ele fala aqui nesses juros obtidos. Nessa minha primeira relação de taxa e de aplicação por 50 dias, eu tenho isso aqui, esse valor de juros obtidos. Aí ele fala o seguinte: a diferença entre o capital e esses juros obtidos, tá? Se ele fizesse uma nova aplicação, a mesma taxa, e no período de 3 meses, eu teria o valor igual a 988,75, certo? Então é isso que ele diz, é isso que a gente vai montar aqui, tá? A gente vai aproveitar tudo que está sendo dito no problema para a gente fazer essa montagem aqui. Então ele fala o seguinte: um capital C, tá? Esse capital C menos os juros obtidos nessa primeira aplicação. Quem é os juros obtidos na primeira aplicação? É isso, ó. Capital vezes 0,42 dividido por 360 vezes 50. Aí veja, pessoal, que esse valor aqui ele vai passar a ser capital. Tudo isso aqui vai passar a ser capital. Por quê? Porque ele fala o seguinte aí, ó, considerando-se que se a diferença entre ele, ou seja, a diferença entre o capital, tá, e os juros obtidos, quem é os juros obtidos? Aquela armação que eu fiz lá para vocês. Fosse aplicada a mesma taxa, ou seja, recebesse a mesma taxação de 42% ao ano, renderia 988,75. Então é isso que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Então esse valor aqui vai ser o capital aplicado a mesma taxa. Qual é a mesma taxa? 0,42. Por quantos períodos? Por 90 dias. Seria igual a quanto? A 988,75. Ok? Só que aqui, ó, estou multiplicando por dias, essa taxa aqui está anual ainda. Eu tenho que transformar ela ao dia. Certo? O problema todo ele fala isso aqui. Tá? Então agora o que eu tenho que fazer é encontrar esse valor de C, porque a armação aqui da questão ela está toda feita, toda perfeita. Ok? Vamos lá fazer a resolução. Veja que eu tenho uma variável C aqui em comum entre esse número e a subtração dele. Eu encontro aqui ele também. Então eu vou colocar esse C aqui em evidência, tá bom? Colocando o C em evidência, eu vou ter o seguinte: C, aqui vai ficar 1, não é isso? Ó, porque C vezes 1 é o próprio C, certo? Menos o C está multiplicando tudo isso, né? C vezes 0,42, vou repetir aqui, C vezes 0,42 dividido por 360 vezes 50. Tá ok? E aqui eu tenho 0,42 dividido por 360 vezes 90 igual a 988,75. Ok? Seguindo aqui, eu vou ter, fazendo toda essa resolução, eu vou ter o que? Eu vou ter C, só subir mais aqui para ficar mais fácil para vocês. Pronto. Fazendo aqui, dando uma adiantada, eu vou ter C multiplicado por 1 menos toda essa resolução aqui, eu vou encontrar 0,058333, certo? É o valor que eu vou encontrar aqui, vezes, fazendo essa relação aqui, ó, 90 vezes 0,42, 360, eu vou ter 0,105. Tudo isso aqui igual a 988,75.
0,75, certo? Seguindo aqui, eu vou ter o valor de capital igual a 10 mil, certo? A partir dessa resolução toda aqui. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar o C aqui fazendo essa multiplicação, né? E esse valor, na verdade esse conjunto aqui já pode vir aqui para baixo, né? Faz só a relação de divisão, eu vou chegar no valor de 10 mil. Essa é a nossa 12ª questão e eu já vou colocar aqui a 13ª, tá bom? Vamos lá. Então, seguindo aqui, vamos para a nossa 13ª questão, tá? Então, vamos lá contextualizar já. Certo capital foi aplicado a juros de 30% ao ano durante 50 dias. Calcular o capital e o rendimento obtido, considerando-se que, se a diferença entre ambos, capital, né, e rendimento acrescida de 10 mil, fosse aplicada a mesma taxa, renderia 95 mil no prazo de um ano. Então é uma relação um pouco parecida com a questão anterior. Só que o que ele está questionando aqui é o capital e os juros dessa minha primeira aplicação, né, de 30% ao ano durante 50 dias. Então a gente vai fazer aqui, já vou extrair os dados aqui para vocês, tá bom? Colocando os dados aqui, eu vou ter o seguinte, vou colocar aqui a questão, é a 13ª questão, certo? Capital é o questionamento que está sendo feito, né? A taxa I é de 30% ao ano, ok? O prazo que ele me dá é de 50 dias, tá? E os juros é o que ele está também questionando. Ele questiona o capital e questiona os juros nessa primeira transação aí dos 50 dias. Então, o que é que eu tenho? O que é que ele me diz na questão? Ele diz que a diferença entre o capital, se a diferença entre o capital e os juros obtidos acrescida de 10, eles capitalizados a mesma taxa vai dar igual a 95 mil, tá? Mas então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro fazer a relação da diferença, certo? Então essa relação aqui, eu sabendo que juros é igual a capital vezes I vezes N. Essa é a relação geral que nós temos, tá? Ele diz na questão o seguinte, ele diz que o capital, esse mesmo capital, menos os juros obtidos, então vou chamar de juros 1, certo? Acrescida de 10 mil, então vou colocar aqui, acrescentar os 10 mil. Tudo isso aqui aplicado à mesma taxa, então se ele vai ser tudo isso aqui aplicado, então eu vou colocar aqui parênteses, né? E colocar a aplicação. Quando eu faço a aplicação, estou multiplicando aqui pela taxa, certo? Vezes o período que ele fala agora é de um ano, não é isso? Vamos ver aqui na questão, só voltar um pouco aqui. Aplicado a juros de 30% durante 50 dias, calcular o capital e o rendimento obtido, considerando que se a diferença entre ambos acrescida de 10 mil fosse aplicada a mesma taxa, renderia 95 mil no prazo de um ano. Isso, no prazo de um ano. Então aqui esse período aqui vai ser igual a um ano, certo? Um ano é igual a 95 mil, certo? Então é isso que ele me diz na questão. Fiz a montagem completa aqui, tá? Então daqui para frente é mais aquela questão de ir fazendo aqui as substituições. Eu vou manter esse azul aqui para dar destaque ao que ele disse na questão aqui, para que vocês consigam fazer aí as considerações de vocês, tá? Então vou repetir aqui, ó. Capital menos. Quem são os juros obtidos? Juros 1 aqui nessa primeira relação. Nessa primeira relação é a aplicação em 50 dias. Então esse juros 1 aqui vai ser capital vezes a taxa de 0,3, tá? Dividido por 360, por quê? Porque eu vou colocar a relação aqui de multiplicação em dias, certo? 30% ao ano
eu colocando em dias, eu vou ter que dividir aqui, tá certo? Tudo isso aqui mais 10 mil, né? Mais 10 mil, ok? Vezes o que? Veja que isso aqui se transformou em um novo capital, né? Então, todo esse conjunto aqui de resolução é um novo capital que vai ser aplicado a mesma taxa no período de um ano para gerar 95 mil, certo? Então, essa taxa aqui é de 0,3 vezes 1 igual a 95. Aí aqui, pessoal, não preciso de fazer a divisão por 360, porque esse período aqui está em anos, tá? Aqui está em ano. Então, resolvo aqui, se transforma em um número, eu aplico novamente durante um ano a mesma taxa e encontro os 95 mil. Seguindo aqui a resolução, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar também aqui esse termo C, tá? Para ficar mais fácil aqui para a gente encontrar aqui, tá bom? Então, vai lá. Isolando aqui, eu vou ter C. Aí eu vou ter 1 aqui, né? C vezes 1 é o próprio C. Menos C está multiplicado por todo esse conjunto aqui, né? Então, vai ficar 0,3 dividido por 360 vezes 50 mais os 10 mil. Certo? Tudo isso multiplicado por 0,3 vezes 1 igual a 95 mil. Que pode já deixar o 0,3, né? Então aqui ficou fácil, né? Essa relação, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no capital. Quando você solucionar aqui, que é só pura matemática aqui, né? Eu vou chegar no valor de 320 mil para o capital. Só que o que é que ele solicita? Eu encontrei o capital e ele está me solicitando o quê? Ele me solicita o capital e os juros aplicados nesse período de 50 dias. Então vamos ver qual será os juros aqui. Juros, aí eu volto para a questão da formulação. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período, certo? Então juros aqui, que é o outro dado que eu preciso, é igual a 320 mil vezes a taxa, aí nesse caso a taxa é 0,3, vezes o período aqui é de 50 dias, certo? Se é de 50 dias, então essa taxa aqui não pode ficar ao ano, ela tem que ficar ao dia, então vou dividir por 360, certo? Fazendo essa resolução aqui, vocês vão chegar aqui no valor de 13.333,33 de rendimento. Tá bom? Nossa 13ª questão resolvida. Agora vamos para a 14ª questão. Então, pessoal, já vamos aí para a nossa 14ª questão, né? 14ª questão diz o seguinte: uma pessoa aplicou dois capitais a juros simples, o primeiro a 33% ao ano e o segundo a 45% ao ano. Considerando-se que o rendimento de ambas as aplicações totalizaram 52.500 no prazo de um ano, determinar o valor dos capitais. Então, ele quer saber os valores do capital 1 e do capital 2, sabendo-se que o primeiro capital é 37,5% menor do que o segundo. Então, essa informação aí para a gente é fundamental, certo? O período ele está falando aí que é de um ano, então as capitalizações ocorrem no mesmo período. Esse período vai se anular quando a gente fizer aí a nossa avaliação, tá? Então vamos lá, extrair os dados aqui para vocês. Já vou colocar na tela aqui. O que é que nós temos? Questão 14. Questão 14, deixa eu afastar um pouco aqui, pronto. Questão 14. Nós temos informação da primeira taxa, que eu vou chamar de I1. Ele me diz que é 33% ao ano, certo? O primeiro capital foi aplicado a essa taxa. E o segundo capital foi aplicado a uma taxa de 45% ao ano. 45% ao ano. E ele fala o seguinte, ele fala que o rendimento das duas aplicações é de 52.500. Então ele fala
que J1, rendimento 1, mais J2, que é o rendimento 2, é igual a 52.500. Certo? Valor de 52.500 no período de um ano. Agora vamos às informações do capital, que aí eu deixei até para colocar um pouquinho depois, eu vou voltar para o contexto aqui, tá? Ele fala o seguinte, o valor dos capitais, sabe-se que o primeiro ou seja, o capital 1 é menor 37,5% menor do que o segundo. Então, o segundo capital é maior. Né? Então, para eu fazer essa relação aqui, eu posso dizer o seguinte, que o capital 1 é igual ao capital 2 multiplicado por 1 menos 0,375, né? 1 inteiro menos 37,5%. Então vai ser 1 menos 0,375 vai dar 0,625. Quando eu pegar o capital 2 e multiplicar por 0,625, eu vou encontrar o capital 1 com 37,5% menor do que o 2. Ok? Então vamos lá. Essa relação é muito importante para a gente, tá? Porque quando eu fizer a junção agora do J1 mais J2 com 52.500, no lugar do C1 eu vou colocar essa relação aqui, tá bom? Então vamos trazendo para cá, ó. Quem é J1? J1 a gente sabe o que? A gente sabe que a formulação de juros é esse aqui, ó. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período, certo? É isso que eu sei. Eu vou continuar aqui com a vermelhinha, tá? Então quem é J1? Juro 1, capital 1 vezes a taxa 1 vezes o período 1, tá? Capital 1. Só que quem é o capital 1? Capital 1 já é isso aqui, ó. Então, onde é capital 1, eu vou utilizar C2 vezes 0,625. Esse é o capital 1, certo? Capital 1. Vezes a taxa. Quem é a taxa do primeiro capital? Taxa 1, 0,33. E quem é o período? O período é de 1 ano. Então, a taxa pode permanecer também com a relação anual. Tá certo? Ó, J1 mais J2. Então, J1 é tudo isso. J2 é capital 2. Quem é o capital 2? Eu não tenho ainda a informação. Vezes a taxa do capital 2, ó, taxa 2, 0,45. 0,45 vezes 1, que é o período que foi capitalizado os dois pelo mesmo período. Ele diz que tudo isso aqui, J1 mais J2 é igual a 52.500. Então, J1 mais J2 igual a 52.500. Ok? Então, basicamente é isso. A resolução a gente já tem feita toda a armação aí. Eu vou continuar aqui os cálculos para vocês. Eu fazendo essa relação, ó, 1 vezes 0,33 vezes 0,625 vezes C2 vai dar o que? Vai dar 0,20625 C2 mais, fazendo essa relação aqui, ó, vai ser 0,45 por 1 vai dar 0,45 C2. 0,45 C2. Isso aqui é igual a 52.500. Ok? Perfeito aqui? Seguindo a resolução, vou somar esses dois aqui. Eu somando, eu vou ter 0,65625 C2 igual a 52.500. Ok? Isolando aqui o C2, eu vou ter 52.500 dividido por 0,65625. Aí eu vou encontrar aqui o valor de C2 de 80.000. Então esse é o primeiro valor que eu encontro, C2. Ele está me pedindo os dois capitais. Eu sei que C2 é o que?
C2 é maior do que C1 e C1 é menor do que C2, 37,5%. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar esses 80 mil e vou multiplicar por 0,625 para encontrar o valor de C1. Então, C1 é igual a 80 vezes 0,625. Eu vou encontrar C1 do valor de 50 mil. Ok? Então, feita a 14ª questão, já vamos para a 15ª questão agora, tá bom? Então, voltamos aqui com a nossa 15ª questão. Nossa 15ª questão diz o seguinte: há 13 meses e 10 dias, um capital de 10 mil foi aplicado a taxa de juros simples de 6% ao ano. Se hoje for aplicada a importância de 8 mil a juros de 12% ao ano e o primeiro capital continuar aplicado a mesma taxa, ou seja, a 6% ao ano, em que prazo os montantes respectivos serão iguais? Então ele está querendo saber a relação do montante 1 igual ao montante 2, quando eles dois vão ser iguais. Veja que nós temos valores diferentes de aplicação. A gente tem um valor que já foi aplicado, que é o do primeiro capital, foi aplicado há 13 meses e 10 dias atrás, ou seja, há 400 dias, tá? E ele está querendo saber agora, a partir desse momento zero, quando ele fizer a aplicação desses 8 mil e ainda continuar o primeiro capital aplicado, quando é que a montante 1 vai ser igual a montante 2, tá? É importante a gente saber dessas informações. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou listar aqui para vocês os nossos dados da questão, certo? Primeiro ele fala o quê? Fala sobre o primeiro capital, que foi aplicado há 13 meses atrás, né? 13 meses mais 10 dias. Então, vou pegar aqui a questão número 15, certo? Então, dando sequência, o capital 1, que é o capital que já foi aplicado antes, ele tem um valor de 10 mil, certo? O período 1, que aí eu vou chamar de período 1, N1, ele diz que foi aplicado esses 10 mil há 13 meses, certo? E mais 10 dias. Então eu vou fazer o seguinte: o que está com 13, eu vou multiplicar por 30 e vou somar com os 10 dias, tá? Que ele colocou na questão. Fazendo essa relação, vou chegar aqui em 390 nessa multiplicação, mais 10, 400 dias, certo? Então, a montante ela vai começar, essa relação de montante 1 igual a montante 2. Esse período aqui já foi percorrido, tá? E nós vamos a partir do instante zero aqui, tempo zero mais 400 dias, é que eu vou fazer a outra avaliação, tá? Essa taxa aqui, taxa 1, foi aplicada a 6% ao ano. E ele diz na questão se esse investimento continuar sendo aplicado a essa mesma taxa, esse capital aplicado a essa mesma taxa, quando é que as montantes vão ser iguais. Vamos agora para esses são os dados da primeira aplicação, e os dados da segunda aplicação tem o seguinte, que o capital 2 ele fala em 8 mil, né? 8 mil para capital 2. Ele solicita justamente o período, que aí eu vou chamar de N2, porque esse N2 vai ser igual para os dois, tá? Vai ser igual para a primeira aplicação e para a segunda. Por quê? Ele está falando que vai ser aplicado 8 mil agora, no momento zero, e o momento zero desse primeiro investimento vai ser após os 400 dias, tá? Então, de qualquer forma, o que ele está procurando aqui é esse N2. E a taxa 2, ele fala numa taxa de 17% ao ano, certo? Então, acaba que o que eu estou procurando é esse N, que eu estou chamando aqui de N2. O que é que eu vou fazer agora? Como as relações, essa relação principal que está em dias, eu vou querer que essas duas taxas também sejam apresentadas na resolução em dias, certo? Então, em dias aqui, esse valor aqui vai passar para
Você divide 0,06, né, o valor decimal desse daqui, dividido por 360. Fazendo essa divisão aí por 360, eu tenho um valor de 0,1, 2, 3 zeros, aí depois 6, 6, 6, certo? Esse é o valor decimal aqui desse item. O valor decimal também dessa taxa de 12% vai ser 0,1, 2, 3 zeros e depois 3, 3, 3, 3. Aqui é ao dia, certo? Ao dia. Por que é que eu vou fazer ao dia? Porque na minha multiplicação o prazo está aqui em dias. Caso você queira fazer, pode fazer também anual, sendo que vai ter que transformar aqui para a relação anual. Eu prefiro fazer assim, tá? Então, essas duas aplicações, ele pede que a montante 1, pede um instante em que a montante 1 será igual a montante 2. E nós sabemos o que? Nós sabemos que a montante é igual ao capital 1 mais I vezes N. Certo? Minha formulação geral aqui da montante é essa. É através dela que a gente vai aqui solucionar essa questão. Então vamos lá. Então ele está querendo saber quando essa montante vai ser igual a essa. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esses dados aqui, que me dá a igualdade da montante, e vou igualar o primeiro investimento ao segundo investimento aqui. Tá? Então como é que eu vou fazer essa armação? Vamos lá. Quem é o capital 1? Vou colocar aí o sinal aqui de igualdade. Quem é o capital 1? 10 mil, né? Então, vou começar bem aqui, tá? Porque aqui vai ficar bem longo. 10 mil é o capital 1 da formulação. 1 mais. Quem é a taxa 1? Ó? Taxa 1 vou utilizar aqui, ó, tá? Então vou utilizar 0,100166. Ok? Isso aqui multiplicado por N. Quem é N? N é 400 mais um período que eu não sei, que eu desconheço. Certo? Esse período aqui eu desconheço, que é justamente o período que eu estou buscando. Tá? Aí eu vou igualar a segunda montante, a montante 2. Que a montante 2 vai ser o quê? Quem é o capital da montante 2? 8 mil. Que vai estar multiplicado por 1 mais. Quem é a taxa do 2? A taxa do 2 está aqui, ó. 0,00033333. Isso aqui vezes o período N, que é também o que eu estou aqui buscando. Tá bom? Então ficou claro aí, né, pessoal? Tá? Dá para ir compreendendo aí, né? Então vou fazendo a relação. Vou solucionar primeiro o que tem aqui dentro, tá? Então vou repetir aqui os 10 mil. Repetir os 10 mil. 1 mais. Vou resolver logo essa multiplicação aqui. Tá certo? Então resolvendo essa multiplicação, eu vou ter o seguinte. Todo esse número aqui, ó, vezes 400. Quanto é esse número vezes 400? É 0,0666. Certo? E esse número aqui vezes N é o próprio número N, não é isso? Então vai ser mais 0,123 zeros, depois 666. Ok? Isso aqui tudo é igual. Aí aqui eu já vou fazer a multiplicação, tá? De 8 mil por 1 e 8 mil por esse valor aqui de N. Eu vou ter 8 mil mais 8 mil vezes N.
eu vou ter aqui 2,1, 2, 3, 4, 5, sequência de 5, 6, certo? Aí dá um dízimo aí, uma sequência bem maior aí, tá? Então, segue resolvendo aqui, eu vou ter agora 10.000 vezes 1, vou ter 10.000, mais 10.000 vezes 0,0666, eu vou chegar em 666,666, mais, tá, esse aqui tem um N, tá, pessoal? Ter atenção aqui, tem um N, tá? Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter aqui 1,6666 N, certo? 10 vezes 1, 10.000, 10 vezes esse número, 666, 10 vezes esse número, tá? Tudo isso aqui é igual a 8.000. Aqui também tem um N, tá? 8.000 mais 2,1, 2, 3, 4, 5 N. Ok? Tá ficando claro aí? Aí vamos lá. N vai ser igual ao que aqui, ó? Vou isolar N agora, tá? Eu tenho aqui, ó, 10.000 mais 1.000, 10.000 mais 666,66 vai dar 10.666,66, né? Aqui, vou colocar aqui, tá? 10.666,666 menos 8.000, tá vindo de lá, né? Menos 8.000 é igual a 2,6666 menos 1,66, aqui eu já sei que vai dar igual a 1N, né? Vou colocar aqui 1N, certo? Vai dar igual a N, ok? Fazendo essa relação aqui, o que é que eu tenho agora? Eu tenho que N é igual a 2.666,66, tá? Fazendo essa subtração aqui, eu tenho 2.666, aqui eu só tenho um N, então é a própria resolução já. Só que isso aqui está em dias, tá? Então vamos transformar para anos. Transformando isso aqui para anos, eu vou dividir aqui por 360, aí eu vou chegar no valor aqui de anos, N vai ser igual a 7,407, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 7 anos fechados, aí eu tenho 4 meses, certo? E nessa fração aqui eu vou ter 27 dias. Só fazendo aqui a retirada. Então, N vai ser igual a 7 anos mais 4 meses mais 27 dias. Essa é a resolução dessa nossa questão, tá bom? Então a gente já fechou aqui as 15 questões, eu estou fazendo vídeos de 5 em 5 questões e depois a gente já volta com a próxima questão, que vai ser a 16ª. Tá bom, pessoal? Valeu aí, um abraço, até mais.